galerinha? Tranquilidade? Papai não está de brincadeira. Simplesmente JBL Clip 5 acabou de ser lançada aqui na JBL na França. No Brasil ainda não tem. Calma, garotos. Calma, rapaz. Então vamos lá para as novidades. Ó, Bluetooth 5.3, show de bola, né? Mais que obrigação. Uma bateria de 12 horas que a gente vai colocar à prova aqui. Lembrando que a JBL Extreme 4 deu um show de bateria aqui no canal, tá? Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar bem aqui no card. Corre lá que tá impressionante. Tô até com medo de falar que essas caixas aqui da linha nova não vai dar conta do recado, porque a Extreme me surpreendeu. Além do mais, vamos contar com o famoso AuraCast. Eu quero já deixar um detalhe aqui bem específico. Eu assisti um vídeo que vocês mandaram pra mim não muito tempo, tá? Tanto lá no grupo do Telegram, como também deixaram aqui nos comentários do canal, mostrando que dentro do aplicativo da JBL tinha como a gente fazer essa conexão. Primeiro eu vou testar aqui, vou fazer tudo que eu tenho que fazer pra ver se o negócio funciona. E aí eu trago um vídeo pra vocês mostrando se dá ou se não dá e se funciona. Porque o AuraCast em si é uma bosta. Isso aqui é uma porcaria! Tô voltando aqui pra nossa situação, a última especificação aqui na caixa é a certificação à prova d'água IP67. Fora isso, eu também separei algumas especificações aqui na minha colinha, tá? Porque eu acho interessante vocês estarem informados. Em termos de transdutores, a gente vai contar com um só, segundo as especificações técnicas, tá? Vou deixar uma ressalva aqui, porque eu errei sobre isso na JBL Go 4. Quando eu vi um corte da caixa de som, eu reparei que tinha mais de alguma coisa ali. Então eu vou deixar uma ressalva aqui, mas ó, nas especificações tem um transdutor de 45mm ou 1.75 polegadas. Além do mais, a gente vai contar com uma potência de 7 RMS, sendo que na Go 4 são 4,5. Tá aí, ó, um pouco mais potente. E no que diz respeito à resposta de frequência, enquanto no modelo Go 4 a gente vai ter a partir de 90 Hz, aqui a gente vai ter a partir de 95. Ou seja, um pouquinho à toa, menos grave, mas tendo em conta que a gente tem 7 watts de potência, né, mais do que na Go 4, você tá trocando meio que 6 por meia dúzia, tá tudo certo. Além do mais, esse modelo aqui vai estar pesando só 285 gramas, tá? Super leve, bem portátil mesmo. Então, ó, já falei demais, unboxing, vamos que vamos, tô nervoso. Tá nervoso, tá? Eu não tenho mais experiência de unboxing aqui na JBL, é só um negócio... Acabou com a minha alegria. Vamos lá. Eu sei que é ecológico, tá, gente? Eu sei, mas faz falta. Ó, você abriu aqui, é um peidinho. Tá aí. Caixa, surpresa. Toma! Acabou o glamour. Mas, ó, cara, bonita, hein? Bem bonita, e eles não economizaram aqui, ó, nas tiras na parte de trás. Olha isso aqui, cara. Da grossura do meu dedo mindinho. Tá maluco? Já vamos olhar melhor aqui pra caixa, porque no conteúdo, ó, aí é o que me quebra. Custava colocar um cabo só um pouquinho maior, cara. Ó, olha isso aqui. Ó, eu acho que eu tenho até vergonha de carregar uma caixa de som num cabo desse tamanho. Na marca da China é beleza, que é barato, né? Aqui, porra, neurose. Além do mais, temos aqui papelzinho pra você limpar sua bunda, tá? Ninguém lê isso aqui. E vamos atacar. Vocês querem ver JBL Clip? Então é o seguinte, cara, design novo, como eu falei pra vocês, tá realmente um espetáculo. O mosquetão aqui sempre sendo útil e eu acho que ele tá um pouco maior, tá? Quando eu comparar com o modelo 4, a gente vai conseguir tirar isso aí, é limpo, mas parece que tá maior. Além do mais, a gente tem todo esse acabamento aqui com tecido característico da JBL. O logo também tá tão bem feito quanto em todas as outras caixas, tá? Eu tô realmente enchendo linguiça aqui, porque vocês sabem que a qualidade é boa. Qualidade é boa! O som a gente vai descobrir. Vamos com calma aí, rapaz. Além do mais, aqui em uma das laterais vocês conseguem ver escrito o nome do modelo, né? Clip 5, ele tem todo um design aqui, ó. A caixa em si, cara, tem um design diferente. Você vê que é uma linha que começa aqui, que vai até o outro lado, passando aqui pelo mosquetão, será fica confortável de olhar. Detalhes, né? Mas beleza. E aqui na outra lateral vocês conseguem ver o botão para ligar e desligar, para você ligar o modo de conexão via Bluetooth, e também o botão do AuraCast para você conectar, tá? Meu Deus, tá meio confuso aqui, né? Tá aqui, ó. Esse daqui é o botãozinho para você ligar o AuraCast e conectar com outras caixas compatíveis. Só pra deixar claro, tá? A borracha realmente tá numa qualidade impressionante. Eu acho que vai ser impossível isso aqui soltar. Posso morder a minha língua? Posso, tá tudo certo. Mas os caras ouviram as nossas reclamações. Interessante. Parece que nós somos escutados quando convém. Tá aí, eu vou deixar no ar essa parada aí. Agora vamos botar a criança para chorar, que é isso que vocês querem ver, né? Beleza, estamos conectados aqui mais ou menos em 50% do volume, ó. Como vocês estão acostumados aqui no canal, né? 50, 75 e em 100% a gente costuma testar todas as caixas por aqui. Vamos lá para a primeira música e, por favor, me surpreenda, porque aqui saiu por 69 euros. Tem que valer a pena, tá? Não tem escolha. Vamos que vamos. Impactei. Assumo. %? Bacana. Que profundidade, cara.
Eu não me lembro, tá? Eu não me lembro quando uma caixa desse tamanho aqui, em 50%, me impressionou. Só pra deixar claro aqui pra vocês, que não caiu aqui no vídeo de paraquedas, isso não acontece com frequência. Vamos lá, vamos lá. Tô em dúvida se só tem um transdutor aqui, hein? Tô em dúvida. Olha, apesar de não dar pra fazer uma análise completa se baseando em 50% de volume, aquele blá blá todos que vocês já conhecem aqui de cor, é impressionante o que ela consegue com 50%, e se realmente tiver só um falante aqui, tá impressionante. O maluco é brabo. O que eu posso falar pra vocês é que eu tô com a ligeira impressão, mas tipo, bem pouquinho mesmo, que quando ela começa a ir um pouco mais ali pros graves e subgraves, a gente tem uma... ela abafa no outro sentido, se é que eu posso falar assim. Tô querendo dizer que lá no fundo da coisa você percebe que tá puxando, sugando ali um pouquinho do médio e do agudo, né? E que aí você perde um pouco em potência. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Imagina que você tem uma caixa de som gigante e realmente só tenha um falante, um transdutor, e aí quando você tem grave, ela meio que perde a potência momentaneamente até voltar ali para frequências mais médias e agudas. Vou deixar claro aqui porque corre o risco de eu aumentar o volume disso ficar mais perceptível, ou simplesmente também passar batido, ou continuar assim acontecendo mais perfeitamente discreto. Vamos lá, descobri isso aqui agora que eu tô realmente bem curioso. O que me impressionou, impressionou. Bom, estamos aqui em 75%, vamos lá para a segunda música. Chegou mais no agudo, né? Veio com a potência melhor. Um pouco mais de grave. Uma claridade sonora invejável. Cara, impressionante! Impressionante! Tô nervoso, né? Parabéns. Parabéns. A vontade que dá, bebê, é de você deixar ela continuar tocando. Na parte da equalização, sim, ainda rola, mas muito discreto. Quando você tem ali uma batida e alguma coisa ali que venha com grave, você tem... é muito pouquinho, cara. É muito pouca coisa mesmo. É o tipo de problema que você consegue encontrar com muita facilidade na maioria das caixas da China que tem só um transdutor, tá? Aqui é muito discreto. É de uma competência surreal. Fora o lance de você conseguir perceber de cara onde é que vem esses 7 watts de potência que cai entre nós, tá? Não é o som do momento, tá ligado? São só 7 watts. 7 watts! Mas dá pra tu perceber que eles foram bem investidos ali em médio agudo, sem esquecer, claro, né? O que todo mundo vem procurando na JBL, que é grave. Tá até agora sensacional! Vamos lá então, né? 100% do volume, vamos lá. Tá aqui, ó, no talo e me surpreenda. Vou botar com mais grave agora, vamos ver. Não tenho nada pra falar, tá? Um espetáculo.
Incrível, cara. Treme até a mesa, brother. Bacana. Eu acho que esse daqui foi um dos sons mais competentes que eu já ouvi numa caixinha desse tamanho. Tem uma salva de palma aqui pro profissional. A comparação que vem direto aqui na minha cabeça é com a da Tribit, se eu não me engano é Stormbox Micro Mini 2. Vou pedir pro Pedro botar uma foto aí pra vocês, tá? Já testei aqui no canal. Tem um formato muito parecido, inclusive, né? Só que ela é mais quadrada, um pouco mais ali puxada pra uma coisa copiada da Bose, sabe? Mas a comparação que vem aqui na minha cabeça direto é com essa caixa. Eu acho que finalmente a JBL conseguiu colocar uma concorrente à altura. Não em termos de preço, tá? Porque eu acho que vai estar bem além ali dos 200, 300 reais que custa a Stormbox. Eu acho que é a Stormbox, espero estar falando certo. Aqui eu acho que a JBL consegue chegar com uma voadora nos seus peitos por pelo menos uns 400 conto fácil. Se você me perguntar se vale, assim, eu pagaria já chorando demais. Se chegar por 500 conto, tá? Esquece, não é pra tu. Eu realmente tô achando 400 bem difícil. Mas assim, se é o que tem pra hoje, cara, eu pagaria chorando. Mas em termos de qualidade, não se discute. Tô falando isso daqui e é pra deixar claro aí, bota na sua cabeça, tá? Não vem aqui depois falar que o Brian, caraca, elogiou demais, não sei o que, a caixa é tipo um paredão de som. Brother, olha o tamanho da caixa. Ó, o tamanho da caixa. Se você for comprar uma caixa desse tamanho, guarde as suas expectativas. O som, ele está bacana? Sim. Ele está potente? Sim. Na medida do que é possível de você ter um negócio desse tamanho. Pezinho no chão, tá? 7 watts de muita qualidade e que, assim, eu acho que a JBL só precisa acertar o preço. Eu tô curioso pra ver como que vai ficar o comparativo dela com a Clip 4, com a Go 3, ou melhor, Go 4, né? Que eu tô já perdido aqui, é muito número. Me perdi aqui, desculpe. E também a gente tem que ver se vale a pena essa questão do Auracash ou não, né? Se você realmente conseguir conectar com modelos mais antigos. Vai ter vídeo. Estou garantindo. Tô devendo o teste externo da Ultimate? Estou. Assumo, tá? É minha culpa mesmo. Eu só não queria gelar o meu bumbumzinho lá fora no inverno. E aí quando dá pra fazer, eu tinha compromisso. Enfim, desculpa, tá? Eu tô devendo, eu sei. Desculpe! Mas é isso, gente. Impressionado é a palavra. É o que eu estou sentindo nesse exato momento. É o que o meu coração está sentindo nesse momento. Parabéns, tá? Parabéns. Vocês vacilam com o Auracast, mas aqui, ó, palmas. Quem me conhece sabe que eu odeio estar falando isso, mas é a realidade. Eu tenho que ser honesto aqui. É isso. Curtiu o vídeo? Deixa like, pô. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada, não. Posso te garantir que é de graça. Inclusive, se você quiser economizar uma pratinha, ó, corre lá no link do Telegram. Junte-se a essa comunidade. Já somos 5 mil, hein? Se não é 5 mil, tá quase lá. E se você quiser ficar por dentro de promoção, novidades aqui do canal, tá? Pode ir lá, se inscreve. Melhor coisa que você vai fazer quando tiver uma promoção, vou jogar por lá. Se você quiser no meu Instagram também. Eu só tô postando loucura, enfim. Estamos aí pro que der e vier e aguardem os vídeos futuros, a gente tem muita coisa pra descobrir aqui. No mais, fica aqui o meu beijo na sua bundinha, valeu, até o próximo vídeo, tchau! Eu queria ter uma palavra melhor pra ficar menos repetitivo, mas o que eles conseguiram fazer aqui realmente me deixou de queixo caído. O meu medo mesmo é eu falar essas paradas e nego achar que dá pra você comprar essa caixa de som aqui e substituir por uma Extreme, que dá pra você substituir por uma Charge 5. Não, cara, cada coisa no seu lugarzinho. Eu posso garantir, e se vocês comprarem e voltarem aqui pra falar de qualidade sonora, é que é impossível você não ficar de acordo comigo. Eu tenho até medo, cara, de quando eu comparar ela com a Tribit, de a Tribit acabar vencendo em alguns outros critérios, mas eu acho que em balanceamento sonoro, eu acho que a Tribit, vou deixar já um chute aqui pra ver se eu acerto, tá? Ela pode até chegar pertinho ali de bater de frente, mas eu acho que ela vai ficar um pouco mais abafada, vai faltar ali um pouco mais de médio agudo, e o som da Tribit pode ser que fique um pouco mais apagado perto da claridade sonora que eu tenho aqui. É isso. Posso morder minha língua? Posso. Estou aqui assumindo esse risco, falou? Mas é isso, valeu por ter ficado. Vocês que ficam aqui nos pós-créditos são espetaculares. Beijo na boca de cada um de vocês. Eu estou muito ousado. É isso. Valeu. Tchau!